Seja bem-vindo ao canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Como pode ver, no episódio de hoje eu vou falar do Natal, atendendo uma sugestão da Melissa, que no Facebook me sugeriu a falar sobre as árvores ou plantas para serem usadas no Natal, mas plantas naturais. Venha conferir! O uso tradicional das plantas para serem usadas como árvore de Natal são os pinheiros. Aqui eu estou na frente de um canteiro de mudas de caizuca no Armazém Jardino, aonde tem tanto as mudas menores como umas bem altas, que podem fazer parte aí, né? Se você colocar num vaso, fica muito bonito. Eu gosto desse movimento meio que, né, ondulado da caizuca, que faz uma forma muito bonita, que dá um efeito interessante, já é movimentada, né? Só falta enfeitar. Porém, é uma planta de grande porte, que ela precisa de sol e espaço para crescer. Então, ela pode ficar um tempo no vaso, como os outros pinheiros também, mas são interessantes serem colocadas em ambientes que possa ter sol. Uma varanda, um canteiro, uma cobertura, uma boa opção aí. Uma opção menos comum, mas é também viável, é o Podocarpus, que é muito visto como planta para cerca viva e tudo. Ele pode ser plantado e colocado também para encher. Existem mudas até bem cheinhas aí, e elas não são caras não, são plantas bem baratas. A tuia prata, que normalmente tem uma forma mais arredondada, uma copinha mais arredondada, ela não é muito grande. Ela funciona para essas árvores menores, para serem colocadas às vezes em vasos mais altos. Dá um efeito muito interessante, gracioso, só que não tem a forma cônica tradicional aí, né, dos pinheiros e das tuias. Uma coisa interessante é porque a folha dela é a pontinha meio branca, né, chamada de tuia prata por isso. E dá uma impressão de ser neve, de ter caído a neve, mesmo não sendo, né, um local que tenha essa característica de cair neve, dá ideia. Uma plantinha que foi coberta por neve. O Juniperus variegata é uma planta interessante, que também tem uma forma mais solta, não tão presa. E é uma coisa interessante chamada de variegata porque ele tem essas pontas claras. E dá para ser tanto podado como também enfeitado da forma que ele está. Uma planta que também cresce devagar, pode ser plantada em vaso, seja interessante, tenha sol no ambiente. Na época do Natal pode até ficar dentro de casa, mas depois ser levado para o ambiente com sol. Porém, saindo um pouco das tuias, aqui a gente tem uma eugênia, que é uma planta que aceita muito topiaria. Essa aqui está em forma de espiral, muito interessante. Pode ser podada em forma até de cone. A gente tem uma aqui do lado, que ela está podada em 2 bolas. Fica muito interessante, uma planta diferente e muito semelhante também à forma dos pinheiros, ao tipo da folha dos pinheiros. As eugênias também são plantas de sol, gostam desse sol, mas são plantas mais delicadas um pouco do que os pinheiros de uma maneira geral. Buchinhos, que são tão clássicos, podados em bola, podem ser podados em espiral, podem ser podados em forma de cone, podem ser mantidos em bola e ser enfeitados como árvore de Natal. É uma opção também interessante, também uma espécie que precisa de ambientes de sol, né? Não precisa de ser a mesma coisa do pinheiro, não precisa de ser o sol o tempo inteiro não, uma parte do dia de sol, e passa às vezes uma parte dentro de casa, na época do Natal, e vai para fora quando passar essa época. Aqui na Armazém Jardino tem esses buchinhos topiados em várias bolas, que também fica muito interessante e formam lindas árvores de Natal. Uma proposta um pouco diferente, plantas com folhas um pouco maiores. A gente tem um viburno, que se assemelha ao buchinho, de folhas mais largas, que crescem fácil, desenvolve muito rápido e poderiam ser topiados. Aí sim, como ele não tem a forma da folha do pinheiro, como ele não tem uma forma de árvore, ele teria que ser topiado, podado na forma de cone ou deixado crescer mais um pouquinho, uma forma de arvoreta, para ser, às vezes, né, decorado e feito como árvore de Natal. Outra planta que poderia ser induzida, porque naturalmente ela tem essa forma um pouco mais cônica, mais colunar, é a camélia. Ela está sem flor aqui, mas na época do Natal a gente pode encher de laços, de flor, às vezes até do bico de papagaio, que é uma flor maior, fica bonito, que dá um efeito interessante aí. É uma planta, às vezes, que pode ser podada, guiada, para servir também como plantas para árvore de Natal. Aqui a gente tem um pé de acerola com frutas, como se fosse já as bolinhas de Natal. A acerola, outras árvorezinhas, né, frutíferas, dão um efeito muito interessante, que pode ser conduzido. Elas aceitam viver em vasos, né, seja um vaso maior. As frutas precisam também de sol, mas
já está decorada e com decoração comestível, muito delicada. Levando essa característica das plantas frutíferas, a gente tem uma jabuticabeira até de grande porte aqui, grandona, que é uma planta que a gente já encontra com a forma arbórea, muito comum de ser encontrada em floriculturas. Ela acabou de frutificar nessa época, né? E chegando no Natal, ela pode ser decorada. É uma outra proposta aí, usando plantas frutíferas, árvores frutíferas, para vir de árvore de Natal. Bom, se você quer aproveitar uma planta viva, uma planta, né, verde, para decorar a época do Natal, mas não tem ambientes depois que você possa plantar ou pode doar e colocar a planta no sol, que a maioria mostrada é planta de sol, existem algumas plantas que podem ser podadas, guiadas e ser enfeitadas também como planta de árvore de Natal. Estou dando um exemplo aqui, a Pleomere, Dracena reflexa, Pleomele, verde, muito bonita. É uma planta que é densa, muito cheia de folhagem. Os ramos são relativamente grossos, né, e fortes. Pode servir como apoio de bolas, estrelas, luzinhas de Natal e ser uma planta que pode ficar no ambiente interno mesmo após a época do Natal, né? Então o ano inteiro, chega no Natal, a gente coloca de bolinha, enfeita a árvore, a casa e depois tira, deixando a planta no mesmo espaço. Ela é de ambientes de meia sombra, sombra e também de ambientes de sol. Mais exemplos da Dracena reflexa, do Pleomele. Aqui uma variedade diferente, não sei se dá para ver aí. A gente está um pouquinho na chuva aqui, mas dá para ver. Ela é chamada de Pleomele limão, porque é uma variegação que não chega a ser creme igual aquela outra. É um tom de verde limão, também muito bonita aí. Se você quer uma árvore mais colorida, é uma opção interessante aí para o ambiente interno. Essa aqui é um pouquinho mais delicada, também é uma Dracena reflexa, uma Pleomele. É a Pleomele fita, ela é um pouco mais fina, um pouco mais delicada do que a Pleomele tradicional. As mudas aqui estão um pouco menores, mas dependendo do vaso, faz um efeito muito interessante aí. Porém, se seu ambiente interno não é tão grande para colocar uma planta maior, olha que ideia interessante que eu tive. De pegar uma crassula, quem já me acompanha sabe que eu tenho algumas crássulas e uma paixão, e eu enfeitei ela inteira de bolinhas pequenas. Além disso, eu coloquei num vasinho de bonsai, pode ser colocado inclusive numa mesa de centro. Lembrando que a crassula é uma planta de sol pleno à meia sombra e é uma planta suculenta. Então, sendo planta suculenta, ela às vezes não precisa de uma rega muito frequente, não. Essa outra ideia aqui foi aproveitar um tronquinho, que eu tenho um cultivo de tillandsia e fui jogando as bolinhas mesmo, coloquei um Papai Noel. As crianças curtem muito essa ideia, né, do Natal, das bolinhas, do Papai Noel. A tillandsia é uma planta de fácil cultivo, não precisa de muita água, nem precisa de muito substrato, ela está instalada só nesse tronquinho. E sendo uma bromelinha, ela é uma planta de meia sombra, então o ambiente interno com boa claridade é muito indicado para ela. Outra ideia, eu peguei essa plantinha aqui, que é uma variedade da Disigoteca elegantíssima, que é uma planta de ambiente de meia sombra, que é muito interessante para ser colocada no sol. As folhinhas dela são muito leves, então eu amarrei a bolinha no galho. Por exemplo, árvore da felicidade, a própria leia, outras espécies de folhagem um pouco mais delicadas, às vezes não vão tolerar o peso das bolinhas, dos enfeites, das luzinhas, mas às vezes no galho, no ramo, dá para ser colocada. É uma outra ideia interessante aí para quem às vezes não tem como colocar o pinheiro tradicional, né, depois que passa o Natal em algum ambiente de sol, pode enfeitar, inclusive plantas que não tem nada a ver com pinheiro, com árvore de Natal, mas que faça colorir, faça o enfeite, a magia do Natal estar presente em sua casa. E aí, gostou de conhecer algumas espécies, algumas dicas para você enfeitar seu Natal com plantas naturais? Ficou com alguma dúvida? Sugira vídeos, comente, me pergunte, se inscreva no canal e para quem ainda quer uma camisa do Vida no Jardim, vamos sortear 2, agora dia 28. Ainda dá tempo, se inscreva, clica aqui ó, na descrição que você vai abrir o link para se inscrever, preencha o formulário rapidinho, curta os vídeos e até a próxima!